não conhecê-lo, porém esforce-se de modo que possa ser digno de ser conhecido. Judaísmo. Não faça ao próximo o que não deseja para si. Islamismo. A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz neste mundo. Cristianismo. Faça ao semelhante todo o bem que deseja receber. Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Há uma dificuldade na vivência desses princípios, caro leitor. Perdem divina base altruística, a disposição para cuidar dos outros. Contrariam a humana base egoística, a vocação para cuidar de si mesmo. Todo o mal do mundo sustenta-se na tendência humana de cada qual resolver-se. Quanto aos outros, que se danem. Corrupção, adultério, furtos, assaltos, estupros, assassinatos, guerras, massacres, conflitos e todos os demais males que afligem a humanidade inspiram-se nessa maneira de ser. E mais, leitor amigo, o egoísmo individual projeta-se no comportamento das nações, que elegem por modus operandi tirar todo o proveito possível nas relações internacionais, partindo, não raro, para agressão, exercitando domínios sobre outras nações. A história é um suceder de guerras entre países, desde as tribos primitivas que disputavam espaço e domínio com o tacape, aos países que o fazem com sofisticados engenhos de guerra que dizimam populações e espalham o terror. Isso, supostamente, em nome de melhores condições de vida, em regimes totalitários, ou em nome da liberdade, em países que se dizem democráticos. Diz Mahatma Gandhi. Que diferença faz para os mortos, para os órfãos e para os despossuídos se aquela louca destruição se deu em nome do totalitarismo ou do santo nome da liberdade? O grande líder indiano sabia bem do que falava, contemplando o panorama desolador de uma Índia às voltas com conflitos religiosos e políticos, que acabaram por dividir o país, dando origem ao Paquistão. Isso, longe de acalmar os ânimos e ambições, como previra Gandhi, apenas os acirrou, sustentando intermináveis pendências entre as duas nações, sempre à beira de um conflito armado, hoje de perspectivas horripilantes, já que ambas possuem um arsenal de bombas atômicas. Tudo isso porque, tanto lá quanto em quaisquer países envolvidos em pendências, o egoísmo está presente nas mesas de negociações, recusando acordos que não privilegiem basicamente os interesses e ambições dos participantes. Quando esse desvio for corrigido, invertida essa tendência, isto é, quando aprendermos a pensar nos outros e que se danem os interesses pessoais, estaremos construindo na terra o reino de Deus. Essa é a regra de ouro do cristianismo, esse é o empenho a que somos convocados permanentemente, onde estivermos, junto à família, na vida social, na profissão, na atividade religiosa, fazendo pelo próximo tudo o bem que gostaríamos nos fosse feito. À medida que se dissemine, esse altruísmo individual acabará se projetando na consciência das nações, favorecendo o fim dos conflitos, das loucuras da guerra. Então a paz reinará, finalmente, soberana no mundo. Certamente, amigo leitor, isso não vai acontecer do dia para a noite. Muita água vai rolar no rio do tempo, até que o altruísmo esteja na consciência dos povos. Mas, enquanto isso não acontece em nível coletivo, podemos fazê-lo tranquilamente em nível individual, sob inspiração da doutrina espírita, que nos oferece uma visão muito clara dos tormentos a que estão destinados, no mundo espiritual, os egoístas. Conscientes de nossas responsabilidades, sejamos, amigo leitor, os vanguardeiros dessa transição do egoísmo para o altruísmo, cultivando o esforço do bem. Assim, antes que o reino de Deus se instale na terra, haveremos de edificá-lo em nosso próprio coração. Antes que a paz se estenda aos homens, teremos pacificado a nós mesmos. Mundo. O mundo está cada vez mais conturbado. Como chegou a essa conclusão? Vício, violência, crimes. Sempre foi assim. Hoje está pior.
Basta ler o noticiário. Você gostaria de ver leões comendo gente? Deus me livre. Ou as pessoas serem condenadas às chamas. É loucura. Gostaria de ter um escravo. Seria atentar contra a dignidade humana. Acontecia no passado. Ainda há muita maldade. Mas não há aplauso para ela. Para viver mais e melhor. Observando a boa disposição de um grupo de idosos, beirando as 90 primaveras, em país asiático, o turista indagou a experiente médico daquela região qual o segredo de tão saudável longevidade. É simples. Aprenderam a comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Sabe a comunidade. Seus habitantes cumprem perfeito tratado de saúde. Excesso de peso sobrecarrega os órgãos vitais, favorece a ocorrência de problemas respiratórios, cardiovasculares, osteoarticulares, digestivos, que, além de ferir a autoestima e a estética, abreviam a existência, despejando o espírito da morada física antes de vencido o contrato, o tempo de vida programado para a jornada terrestre. Não conhece o nonagenário amigo da mesa farta, desses que vivem para comer, esquecendo a sábia orientação de que devemos comer para viver, evitando a indevida e comprometedora obesidade. Se você quer ter uma ideia, leitor amigo, dos prejuízos do excesso de peso, experimente carregar uma mochila de 5 quilos. Sem problemas nos primeiros minutos, aos poucos vai incomodar. Experiência mais radical, carregue uma mala de 15 quilos. Terá a impressão de que pesa 60 depois de alguns minutos. Imagine alguém com sobrepeso de tantos quilos que podem ser enunciados por arrobas, e terá uma ideia do que isso representa para o corpo. Há quem alegue problema kármico, envolvendo metabolismo, distúrbio glandular. Não consegue fazer baixar a balança. Mas não será apenas o resultado de excessos gastronômicos do passado, situando-se no presente como um estímulo ao travamento da boca. Uma boa opção, substituir a ociosidade diante da televisão, que inspira o comer por mero hábito, por uma boa caminhada, evitando adiposidades que arredondam o corpo e prejudicam a estética. Dirá o amigo da mesa farta, terei de passar a vida andando. Não é preciso tanto. Apenas imponha-se o castigo de queimar as calorias de uma feijoada ou de um milkshake. Acabará por tomar gosto, deliciando-se com o abençoado exercício que fortalece os músculos, tonifica o corpo, mantém limpas as artérias e evita sustos na balança. Quanto ao riso, vai se consolidando a convicção de que é o melhor remédio para nossos males e a preservação da saúde, principalmente mental. Uma boa risada faz mais em favor do bem-estar, eliminando ansiedade e preocupações, do que generosas doses de ansiolíticos ou tranquilizantes. Rir de quê? Pergunta o pessimista incorrigível, habituado à ideia de que o universo conspira contra ele e de que só há razões para lamentos. Se for esse o seu pensamento, ria de si mesmo, prezado leitor. Observe no espelho sua expressão preocupada, sofredora, e diga se não anda buscando chifre em cabeça de cavalo. Deixe de imaginar-se o coitadinho, e considere que situações difíceis são lixas grossas que desbastam nossas imperfeições, que estimulam nossas iniciativas, que nos mantêm acordados para a vida. Não nos incomodarão se não lhes dermos demasiada atenção. Um teste. Diz o médico ao paciente, tem uma notícia ruim e outra pior. A ruim é que você só tem 24 horas de vida. Puxa, essa é ruim? O que poderia ser pior do que isso? Estou tentando falar com você desde ontem. Se você viu neste diálogo motivo para uma boa risada, parabéns. Astral elevado. Se pelo menos sorriu, menos mal. Se imaginou que um livro espírita não é lugar para contar anedotas, mesmo a título de teste, seu caso é grave. Precisa urgentemente reciclar seus conhecimentos, aprendendo com Jesus que, dependendo da maneira como encararmos as coisas, estaremos vestidos de luz ou de sombra. Mateus 6:22 a 23.
Em trajes de luz, esteja certo, haverá sempre o brilho do bom humor. Representante dos patrões. Um amigo perguntou: os espíritos que orientavam Kardec, ao escrever o Livro dos Espíritos, eram, porventura, representantes do Sindicato dos Patrões? Não estou entendendo, e o que imagino ao ler a questão 683, de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: qual o limite do trabalho? Responde o mentor: o das forças. A esse respeito Deus deixa inteiramente livre o homem. Isso é o regime de escravidão. Trabalhar até o limite das forças. A indignação de meu amigo resulta de uma interpretação equivocada dessa questão. Quando o mentor diz que o limite do trabalho é o das forças, não se reporta a atividade profissional especificamente, mas as nossas atividades de um modo geral, no dia a dia. Somos um dínamo psiquismo, dotados do pensamento contínuo. Não paramos de exercitar a mente, nem mesmo quando dormimos. Os sonhos são, não raro, resíduos de nossa atividade durante o sono. O trabalho, no sentido usado pelo mentor, está representado pelo esforço em disciplinar a mente, mantendo-nos sempre ativos, interessados em aprender, em desenvolver nossas potencialidades criadoras. Qualquer trabalho, varrer uma casa, cuidar de uma criança, preparar uma refeição, escrever um livro, ou criar um programa de computador, disciplina o cérebro, favorecendo a aquisição de conhecimentos e experiências que promovem nossa evolução. Todas as realizações humanas, no campo individual e coletivo, sempre envolvem um esforço disciplinador do trabalho. Com o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, a tendência é haver uma progressiva redução da jornada de trabalho profissional. Há empresas na Europa e Estados Unidos com expediente de segunda a quinta-feira. O profissional desfruta 3 dias de folga. O problema está no que fazer desse tempo subtraído à jornada profissional, evitando cair na ociosidade, o não fazer nada. Imperioso recordar que o trabalho, além de disciplinador, tem características saneadoras. No atual estágio de evolução, se ficamos ociosos, mente desocupada, damos livre curso às nossas tendências inferiores e acabamos comprometidos por vícios e desregramentos. Daí o velho ditado: mente vazia é forja do demônio. O pensamento ruim chega sempre quando não temos o que fazer, porquanto estamos longe da angelitude e prevalecem em nós impulsos próprios da animalidade primitiva de onde viemos. Em hospitais psiquiátricos há a praxiterapia, em que se oferece ao paciente a oportunidade de realizar algum trabalho, com o propósito de pôr ordem em sua casa mental, o que o ajuda a recompor-se. Portanto, caro leitor, quando o mentor espiritual informa que o limite do trabalho é o das forças, não pretende que trabalhemos profissionalmente naquele ritmo da Revolução Industrial, no século XVIII, quando era comum a jornada de 12 a 16 horas, operários labutando até exaustão. Sugere que reservemos o tempo que nos sobra nas atividades profissionais e familiares para o empenho de aprender sempre, que alarga os horizontes de nosso entendimento, e para a aquisição de virtudes evangélicas, que estreitam espaço para a animalidade primitiva. Somente assim evitaremos o comportamento instintivo, divorciado da razão que complica a existência, e conquistaremos aquela riqueza que, segundo Jesus, as traças não roem, nem os ladrões roubam. Uma riqueza formada pelas aquisições espirituais, no campo da verdade e do bem, patrimônio inalienável que nos sustentará o equilíbrio e a paz onde estivermos, na terra ou no além. Curva da estrada. Morrer é a curva das estradas. Morrer é só não ser visto. Fernando Pessoa, 1888 a 1935, o grande poeta filósofo, definiu nessas poucas palavras, com admirável precisão, o que é a morte. É apenas a curva do caminho, que subtrai a nossa visão alguém que segue à frente. Também chegaremos lá. Retomaremos o contato. Infalivelmente.
será em tempo breve ou alongado. Dependerá de nós, de nossos ajustes com o destino ou de nossos desatinos. O que pode ser encarado como pálida esperança, na singela e bela imagem do poeta, torna-se uma realidade palpável quando apreciamos o assunto à luz da doutrina espírita. Favorecem-nos as informações dos que, saindo de nossas vistas, falam conosco pela telefonia mediúnica. É por um telefone maravilhoso, Chico Xavier, que inspirado o poeta desencarnado, Casimiro Cunha, 1880-1914, nos convida a observar importante aspecto. Dobram-se nos afinados, com mágoa e desolação. Porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Certamente o Vate Fluminense sabia bem do que falava. Teve trânsito breve e atribulado na jornada terrestre. Segundo registros biográficos, em Parnaso de Além-Túmulo, a magnífica coletânea de poesias psicografadas pelo mesmo médium, de onde transcrevemos o verso acima, está registrado. Há, na sua existência terrena, uma triste particularidade a assinalar, qual a de haver perdido uma vista aos 14 anos, por acidente, para de todos cegar da outra aos 16. Órfão de pai aos 7 anos, apenas frequentou escolas primárias. Era um espírito jovial e forte no infortúnio, que ele sabia aproveitar no enobrecimento da sua fé. Mágoa e desolação, quando destituídos de compreensão, afligem aqueles que viram um familiar querido ganhar a curva do caminho. Mas, para alguém como ele, que enfrentou corajosamente as provações, há, além do olhar humano, luminosas e deslumbrantes paisagens que se abrem à visão espiritual, superadas as limitações da carne. Um último detalhe, leitor amigo. Casimiro Cunha era espírita, dádiva de Deus em nossas vidas, fonte abençoada de onde, certamente, retirou muito de seu alento, de sua coragem para enfrentar a adversidade. Por isso, lá, na curva do caminho, exalta, feliz, em poesia constante da citada obra. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia, é onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Para que não se esvazie o planeta. Fala-se atualmente, no meio espírita, sobre grandes transformações que ocorrerão neste século. Evoca-se a anunciada separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, como propunha Jesus. Expurgado o planeta dos espíritos comprometidos com o mal, estaríamos a caminho do reino de Deus, da instalação do paraíso terrestre, onde todos viverão em paz, unidos e felizes para sempre. Acontecimentos funestos, como tsunamis, terremotos, aquecimento global, furacões, secas, enchentes, deslizamentos, incêndios, promovendo a morte de multidões, seriam os sinais da grande mudança. Encaro com alguma reserva essas insólitas previsões. O leitor amigo há de permitir-me algumas considerações. Em princípio, os fenômenos telúricos que agitam as entranhas de nosso planeta, promovendo mortes e destruição, não constituem novidade. Ocorrem desde a formação da Terra, há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando nosso planeta situava-se por massa de fogo incandescente. No passado, antes mesmo do aparecimento do homem, eram muito mais numerosos e violentos, não para castigar uma humanidade que ainda não existia, mas, simplesmente, porque são próprios de nosso planeta. Tivemos, por exemplo,
eras glaciais em que nosso mundo virou uma pedra de gelo. Houve, também, períodos de erupções vulcânicas, quando as entranhas da Terra cuspiram fogo por todo o planeta e não havia ninguém aqui para torrar, no indeclinável propósito de resgatar débitos kármicos. Por outro lado, há uma observação sumamente importante de Jesus, nas bem-aventuranças, em O Sermão da Montanha, Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Salvo o melhor juízo, Jesus estava proclamando que na grande transição vão permanecer na terra os que houverem conquistado a mansuetude. Daí fica complicado, meu caro leitor, porquanto se esse magno evento ocorrer neste século ou nos próximos, você pode imaginar o resultado. A terra é quase deserta. O motivo é simples, raríssimos são mansos. O vocábulo manso está tão desgastado que equivale a xingamento. Se eu chamar você de manso, provavelmente irá ofender-se, como se estivesse a dizer-lhe que é um covardão, com sangue de barata em suas veias, incapaz de reagir a ofensas e prejuízos que lhe causem. Acontece pior quando alguém é atraído pela gentil esposa e não a agride e repudia ou mesmo cogita de matá-la, na legítima defesa da honra, como pretendem os machistas incorrigíveis. Fofoqueiros empregam esse vocábulo de forma extremamente pejorativa, associando o pobre marido aos bovinos que ostentam aqueles pontudos apêndices ósseos na cabeça. No entanto, manso é simplesmente alguém que venceu a agressividade e guarda raízes de estabilidade em seu próprio íntimo, sem reações insensatas e intempestivas. Bem sabemos que o elemento gerador de todos os males humanos é o egoísmo, cuja manifestação mais evidente é a agressividade, em gestos, pensamentos, palavras, ações. Por isso, as pessoas se desentendem, os grupos se agridem, as nações entram em guerra, a confusão reina no mundo. Assim considerando, parece-me, leitor amigo, que a decantada civilização cristianizada do terceiro milênio demorará ainda algum tempo para instalar-se, digamos alguns séculos, talvez até o final deste milênio. Muita água rolará no rio do tempo até que soem as trombetas do Apocalipse a anunciar o advento do reino divino. Por enquanto, parece-me que a bondade celeste está a esperar por nossa adesão ao Evangelho, a fim de que não se esvazie o planeta em indesejável limpeza espiritual extemporânea. A caridade da língua. Conta Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 252, que duas irmãs sofriam, há anos, depredações desagradáveis em seu lar. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Descartada a possibilidade de que estavam às voltas com brincadeira de mau gosto, procuraram o codificador que, em reunião mediúnica, mediante evocação, conversou com o espírito que estava promovendo aqueles distúrbios. Era agressivo e inacessível a qualquer orientação passível de mudar seu comportamento. Um mentor espiritual consultado transmitiu surpreendente orientação. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências, para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas a caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma a sua desforra, porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar,
por efeito de atos repreensíveis, ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Incrível, leitor amigo. As duas irmãs estavam sofrendo a ação de um espírito perturbador. Por quê? Eram fofoqueiras. Tomada ou conta de simples abobrinha, na horta fértil de inconsequência, falar mal da vida alheia abaixa o padrão vibratório e nos coloca em sintonia com espíritos perturbados e perturbadores. Particularmente médiuns dotados de maior sensibilidade psíquica fariam bem em cuidar da língua, contendo-a nos limites da sobriedade, fugindo da maledicência como o diabo da cruz. A fofoca é uma autoafirmação às avessas, bem própria da inferioridade humana. Ao invés de o indivíduo afirmar-se pelos seus valores, pretende fazê-lo por suposta ausência dos referidos no próximo. É o derrubar outro para ficar por cima. Posição indesejável. Satisfaz o homem perecível, mas compromete o espírito imortal, abrindo a guarda ante o assédio espiritual inferior. Conheci um médium que, no ambiente profissional, sempre que se formavam as tradicionais rodinhas para tricotar levianamente sobre reputações alheias, afastava-se imediatamente. Indagado a respeito, explicava: minha defesa é sustentar um padrão vibratório elevado, na base do orai e vigiai, recomendado por Jesus. Se vacilo, baixo o guarda e fico, sujeito a influências perturbadoras. Parece exagero, mas faz sentido. Apreciações críticas na base de fofocas, depreciando o comportamento alheio, favorecem a sintonia com as sombras. Oportuno lembrar com Jesus do que será sempre conveniente refletir sobre nossas próprias mazelas, combatendo-as, ao invés de estar apreciando mazelas de nosso semelhante, sob a ótica da hipocrisia, conforme sua contundente afirmação, Mateus 7:1-5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois como o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Um bom tema, leitor amigo, a merecer nossa atenção, antes de pedirmos socorro aos bons espíritos quando surjam perturbações. Não terão algo a ver com as incontinências da língua. Final de anos. 31 de dezembro, confraternização entre os espíritas. Falava-se do que se havia ganho ou perdido, num balanço de fim de ano, cada qual com sua lembrança mais significativa. Vendi pequena propriedade, comprei outra maior. Realizei o sonho de meu filho, dei-lhe um automóvel zerinho. Foi um ano complicado. Perdi bom dinheiro num desastrado aval. O meu foi ótimo. Ampliei meu rebanho bovino. Passei por experiência terrível. Fui assaltado. Alguém perguntou: e você, Chico, o que nos diz? O médium sorriu e respondeu com a simplicidade de sempre: todo dia 31 de dezembro, eu penso, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho, em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Certa feita elaborei uma enquete junto a colegas de trabalho, com uma única pergunta: o que você está fazendo na Terra? Incrível! Quase todos, mesmo religiosos, não souberam definir com exatidão. Espíritas que responderam não foram muito além, explicando que, na condição de habitantes de um planeta de provas e expiações, aqui estão para resgatar dívidas, a fim de se habilitarem a viver em planos mais altos habitados por espíritos sem registro nos Serasas siderais. Serasa, como sabemos, prezado leitor, é o serviço público de registro de pessoas com débitos pendentes.
Raros têm consciência de que a finalidade principal da existência humana é a nossa evolução. Dores, dissabores, dificuldades, lutas, doenças, males variados que nos afligem, podem eventualmente funcionar como depuradores espirituais, em face do que fizemos de errado no passado, porém não produzem o crescimento espiritual. Este depende do esforço por superarmos nossas imperfeições, harmonizando-nos com os objetivos da existência, já que não foi por mero diletantismo que Deus nos criou. Isso implica empenho diário de renovação, reflexão, identificação e superação de nossas mazelas. Se a cada ano que passa levantarmos conquistas ou prejuízos materiais, sem nos darmos ao trabalho de avaliar o que fizemos como espíritos imortais, no terreno cultural, espiritual e moral, então, amigo leitor, estaremos marcando passo nos caminhos da evolução. O Espiritismo é bastante claro ao nos ensinar que ninguém retrograda. Não retornaremos aos estágios primários, ninguém voltará a viver nas árvores, como símios antropóides que já fomos, embora muita gente o mereça. Mas, se caminhar para trás é impossível, imitar um poste é comum. Multidões fincam-se no terreno da inconsequência, num marca-passo evolutivo. Perdem tempo, comprometem-se na inércia. Deus inventou a morte para dar uma sacudida nos postes, com o choque da desencarnação, a reintegrá-los na dinâmica de evolução, que pede movimento, aprimoramento, desenvolvimento de potencialidades, crescimento moral, intelectual e espiritual. Antes que a morte nos imponha penosas surpresas, imperiosos superemos a vocação para a poste e assumamos nossos compromissos com a vida. E que, a cada fim de ano, antes de fazermos um balanço de eventos do homem perecível, avaliemos as realizações do espírito imortal, dispondo-nos a repetir, com Chico Xavier, em oração: Ah, Jesus amado, agradeço-te por mais um ano de trabalho, em que pude continuar no combate às minhas grandes imperfeições. Valor real. Conforme narrativa de André Luiz, em Psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, o título de cidadão é conferido aos habitantes integrados nas atividades daquela colônia espiritual, dispostos a cumprir o que poderíamos definir como condição sine qua non, básica, a consciência de dever, tendo por orientação os valores do Evangelho. Por serem divinos, esses valores servem para todas as coletividades, em qualquer quadrante do universo, em qualquer dimensão, em qualquer tempo. O que não há em nosso lar? Sinecuras, emprego de mentira com remuneração de verdade. Licença saúde, que saudáveis são os cidadãos que lá estagiam. Aposentadoria, porquanto o trabalho não é para os espíritos um meio de vida, mas algo inerente à própria vida. Quando o livro foi lançado, em 1944, o governador da cidade já estava no cargo há mais de 100 anos. A tendência de confundir felicidade com não ter compromissos, em doce farniente, é um equívoco lamentável, cometido por muita gente. Fomos criados para a ação, o movimento, a atividade. A característica fundamental de nossa personalidade, que define nossa condição de filhos de Deus, é o poder criador, que se exprime na ação, no movimento, no trabalho. A inércia contraria nossa filiação divina. Já pensou, leitor amigo, se Deus decidisse tirar férias? O caos ameaçaria o universo, regido pelo pensamento divino, o motor que tudo movimenta e sustenta, desde o verme que nas profundezas do solo fertiliza os mundos que se equilibram no espaço. A remuneração em nosso lar é escriturai, representada por bônus hora, isto é, a cada hora trabalhada há o registro de um bônus, valor que poderá ser utilizado pelo servidor na obtenção de benefícios variados. Possuir residência própria onde possa acolher os familiares que chegam da jornada física. Interceder em benefício de alguém. Favorecer melhores condições para futuras reencarnações.
candidatar-se a estágios de aprendizado em outros setores, efetuar viagens de aprendizado. Detalhe significativo, amigo leitor, André Luiz destaca que, acima do valor extrínseco do bônus hora, igual para todos, há algo maior, mais importante, o valor intrínseco, íntimo, representado pelas aquisições espirituais e intelectuais do trabalhador a partir de seu envolvimento com o que faz. É um bom tema de reflexão. Também em nossas atividades na Terra há uma remuneração intrínseca. Um profissional terá uma remuneração salarial específica, seja um pedreiro, um advogado, um empresário, um professor, um operário, um homem do campo. Receberá crédito bancário em conta corrente ou moeda sonante pelo seu trabalho, valor extrínseco. Entretanto, como acontece em nosso lar ou em qualquer outro quadrante do universo, a remuneração mais importante é a intrínseca, relacionada com a maneira de trabalhar. O professor que ministra a aula de forma burocrática, repetindo sempre os mesmos conceitos, sem evoluir na didática e no conteúdo, não terá nenhum ganho além do salário contratado. Empenhando-se em melhorar a capacidade de ensinar, estudando sempre a fim de ampliar seus horizontes intelectuais, terá o salário do conhecimento, de importância fundamental em favor de nosso crescimento como espíritos imortais. Aprender sempre é o lema de quem sabe que estamos na Terra para evoluir, superando mazelas e imperfeições, desenvolvendo potencialidades, crescendo sempre. Isso tudo pressupõe trabalho, muito trabalho. Conscientizando-se de suas responsabilidades pelo empenho de aprender sempre, o professor fatalmente passará a preocupar-se com o aproveitamento dos alunos, buscando conhecer suas carências e motivá-los ao aprendizado. Seus ganhos, então, serão ainda maiores, porquanto estará lidando com os valores do amor, os mais importantes na escola da vida. Assim acontece com relação a todas as atividades que desenvolvamos, em qualquer setor, no lar, no trabalho profissional, na instituição da qual participamos, na vida em sociedade. À medida que colocarmos o coração, crescendo em conhecimento e virtude, estaremos nos situando cada vez mais eficientes e produtivos. Melhor que isso, teremos farta remuneração como espíritos imortais, nos caminhos da evolução, aproveitando de forma mais ampla e feliz as bênçãos do tempo. E se algo posso desejar-lhe, leitor amigo, nestas considerações finais, desejo-lhe muita paz, como dizia Chico Xavier, isto é, muito trabalho na prática do bem e no aprendizado incessante, acumular aquelas riquezas que as traças e a ferrugem não corroem nem os ladrões roubam, como ensinava Jesus. Fim.